O reconhecimento da família. De volta ao DPCF de Brotóvia, o inspetor-chefe Villanova sentou-se novamente com Karina Guedes. Ao seu lado, a doutora Krisha Rivera observava a cena em silêncio, a mão em seu distintivo. Villanova colocou o computador à frente de Karina e mostrou-lhe a foto que ele e Krisha haviam encontrado na internet. A foto de Otávio Marcondes e Isabela Costa, de anos atrás, em um churrasco. Dona Karina, disse ele, com a voz calma, a senhora os conhece. Karina olhou para a tela. Suas mãos, que estavam nervosamente unidas, se separaram. Um soluço escapou de seus lábios, e as lágrimas recomeçaram a rolar por seu rosto. Sim, ela sussurrou, apontando para a foto. O Otávio, ele era o segurança de Ademir. Mas ele não era apenas um funcionário. Eles eram amigos. E essa mulher, ela frequentava a nossa casa. Ela apontou para Isabela. Villanova e Krisha se inclinaram para a frente, a tensão crescendo. Quem é ela, Dona Karina? Perguntou Krisha, a voz urgente. Ela se apresentava como Joana. Ela era como uma madrinha do Ademir, sempre o ajudando nos negócios. Sempre estava por perto quando o dinheiro entrava, Karina disse, com um tom de amargura. A revelação foi crucial. O trio de criminosos não eram apenas parceiros de crime, mas pareciam ter uma relação íntima. O nome Joana era um codinome. Villanova fez uma anotação em seu bloco de notas. O caso estava se fechando. A história do último grande trato era apenas uma fachada. O crime era muito mais profundo e pessoal. A equipe de Brotóvia agora tem a confirmação visual da identidade dos suspeitos e a validação do codinome usado pela cúmplice. Na Esponter, o confronto com as fotos. No posto da Brigada Militar na Esponter, o detetive Senalha recebeu um e-mail urgente de Villanova. Era um anexo com as fotos de Otávio Marcondes e Isabela Costa. Ele abriu as imagens e seu olhar se endureceu. A mulher, a mesma que ele havia visto na foto do leilão, agora tinha um rosto e um nome. Coronel Figueira, olhe para essas fotos, disse Senalha, colocando a tela do celular à frente do homem. O coronel arregalou os olhos. É ela. Essa é a mulher com quem Ademir estava. A Joana. E este é o Otávio. O segurança que me ligou me ameaçando. Senalha sentiu uma onda de satisfação. A confirmação visual era a prova que ele precisava. Eles estão no parque, coronel. Estão em algum lugar. E eu vou encontrá-los. O detetive, com a urgência do momento, enviou as fotos para todos os policiais da feira. A mensagem era clara. Procurem por estes dois. São os assassinos. O plano final. Com as fotos dos suspeitos em mãos, o detetive Senalha, a doutora Lívia Napolitano e o doutor Felipe Bronson se reuniram novamente para traçar o plano final. Eles tinham o rosto dos criminosos e a provável rota de fuga. O assassino usou o caos da feira para se esconder. Mas, quando ele saiu, a multidão já estava menor. Ele precisou de um lugar para se esconder, disse Lívia. As esferas de artesanato. É o lugar perfeito. Fluxo de pessoas, lugares para se esconder e uma rota de fuga estratégica. Felipe, com um mapa do parque em seu computador, identificou os pontos cegos das câmeras de segurança. Ele traçou uma rota que levava diretamente para o portão de serviço. Se eles estão em uma das esferas, eles podem ter saído por um desses portões. O detetive Senalha pegou o celular e ligou para o inspetor-chefe Villanova. Villanova, a nossa teoria se confirmou. O coronel Figueira os identificou. A mulher se chama Isabela Costa. Eles estão aqui no parque. Estão presos. Presos? Perguntou Villanova, surpreso. Eles não estão mais no parque, Senalha. Nós já os pegamos. Eles estavam em um posto de gasolina na estrada que sai de Esteio. Tentaram fugir em um carro roubado, mas a polícia os pegou. O caso parece estar resolvido. O detetive Senalha, com sua intuição aguçada, e sua equipe, com a ciência e a tecnologia, conseguiram desvendar um crime complexo em tempo recorde. A vingança, o acerto de contas, a fraude,
Tudo se conectou. A colheita era a vida de Ademir Guedes, o golpe que se virou contra os golpistas. O interrogatório. 1 hora depois, de volta ao DPCF em Brotóvia, o detetive Senali estava sentado à frente de Otávio Marcondes e Isabela Costa, a tensão no ar palpável. Ele tinha o olhar confiante de quem sabia a verdade. A seu lado, o inspetor Villanova observava o casal em silêncio. Vocês estão presos. Temos tudo o que precisamos. O DNA de vocês no canivete, o motivo e as testemunhas, disse Senália, com a voz firme. Otávio riu, uma risada seca e sem alegria. O que, detetive? Acha que nós matamos o Ademir? Nós odiávamos ele, mas não o matamos. Ele nos enganou, nos traiu. Não minta para mim. O coronel Figueiros viu na Espointer, Senali insistiu. Sim, nós estávamos lá. Para receber o dinheiro que o Ademir nos devia, disse Isabela. Ele nos roubou. Ele pegou o dinheiro do golpe e não nos pagou. Nós fomos lá para confrontá-lo, mas não o matamos. Nós o vimos pela última vez perto de um leilão de gado, ele estava com uma mulher. Neste exato momento, a porta da sala de interrogatório se abriu. Era a doutora Luciana Ponciano, a analista de DNA. Sua expressão não era de triunfo, mas de perplexidade. Senália, preciso falar com você. Agora. O detetive, confuso com a urgência, se levantou e foi para o corredor. O que foi, Luciana? Algo errado. Sim. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro grave. Eu reanalisei o DNA, e o DNA no canivete não é de nenhum deles. O DNA de Otávio e Isabela não bate. Eles não mataram Ademir. Senália ficou pálido. A certeza em seus olhos se transformou em dúvida. Mas o que, como, e o DNA no canivete, então? É de uma terceira pessoa, disse Luciana, com a voz trêmula. Uma terceira pessoa, desconhecida. O caso que parecia resolvido agora estava mais complicado do que nunca. Otávio e Isabela são culpados de fraude, mas não de assassinato. Eles são a prova de que a colheita era um golpe, mas a morte de Ademir foi causada por outra pessoa. A mulher que Karina mencionou era Isabela, mas quem era a outra mulher? Quem era a terceira pessoa cujo DNA estava na cena do crime? O retorno à cena do crime. A revelação da doutora Luciana Ponciano foi um golpe no estômago do detetive Senália. A certeza que ele sentia minutos atrás se transformou em uma ansiedade quase insuportável. A intuição, que ele sempre valorizou, havia falhado. O caso não estava resolvido. Estava apenas começando. Sem perder tempo, o detetive Senália se virou para a agente Krisha Rivera, que, como ele, estava em choque. Arrume suas coisas. Nós estamos voltando para Espointer. Agora. O caminho de volta de Brotóvia para Esteio foi silencioso. A paisagem familiar do interior do Rio Grande do Sul parecia estranha sob a nova luz. A Espointer, que eles haviam deixado como local de um crime resolvido, agora era o local de um mistério ainda maior. O parque de exposições, agora vazio e silencioso, parecia ter mudado. A alegria e o burburinho da feira haviam sido substituídos por uma atmosfera fantasmagórica. O cheiro de churrasco e de terra molhada pelo orvalho era a única coisa que lembrava o que havia acontecido horas atrás. Eles caminharam em direção à área dos tratores. A equipe de peritos já havia ido embora, mas a área ainda estava isolada. O trator, que antes parecia imponente, agora parecia uma simples peça de evidência. Senália e Krisha se agacharam ao lado do trator. Nós examinamos tudo, disse Krisha, com a voz baixa. A vítima, o cartão, o canivete, mas quem mais estava aqui? O que nós perdemos? Senália olhou para o chão, para o mesmo local onde Krisha havia encontrado o fragmento da lâmina. O solo estava fofo e misturado com o cascalho do parque. O ar da noite parecia pesar em seus ombros. Nós nos concentramos nas evidências que ligavam o crime ao golpe, disse Senália. Acreditamos que Otávio e Isabela eram os assassinos. Mas e se o verdadeiro assassino não tiver nada a ver com a fraude?
O que ele ou ela estaria fazendo aqui? Krish olhou para o chão, para um pequeno buraco. Não era profundo, mas era o suficiente para esconder algo. Ela se agachou e, com a ponta do dedo, sentiu algo. Detetive! Ela retirou um pequeno objeto do buraco. Era um brinco de prata, com uma pequena pedra que brilhava sob a luz do sol. O brinco parecia ter sido perdido. Não faz parte de nenhum dos itens da vítima, disse Krisha. E não parece ter sido de uma das pessoas que estava na feira. A intuição de Cenária, que havia falhado antes, agora estava de volta. Ele se virou para Krisha, os olhos brilhando. Pode não ser um item da cena do crime, mas é uma pista. E tem DNA. Krisha, não será necessário examinar o brinco, detetive Cenária. Eu sei a quem pertence. Eu e o inspetor interrogamos ela no DPCF.